Muito bem, olá queridos, muito boa noite, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 17 de 10 de 2025, ok? Que está em Gênesis 32, verso 25 e Mateus 19, 13, que diz assim, ó. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Mateus 19 diz, trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos o repreendiam. Hoje nós vamos falar sobre um caminho muitas vezes daquele que está disposto a fazer a obra de Deus com impedimentos, com empecilhos, muitas vezes com rejeições, com ressentimentos, embaraços, sejam eles interpessoais, circunstanciais, físicos, geográficos, da natureza, embaraços espirituais, emocionais ou físicos, ok? Nós vamos então verificar que essa pergunta que foi feita a Jacó, né, disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Foi no momento que Jacó estava lutando com o anjo e ele lutou o tempo todo sem desistir do propósito dele, a madrugada toda ali com aquele anjo. E quando foi pela manhã, o anjo tinha de ir embora, o anjo do Senhor tinha que ir embora. E aí ele perguntou, qual é o seu nome? E Jacó disse, meu nome é Jacó. E aí ele disse, agora, a partir de hoje, porque você lutou comigo, o seu nome será Israel. Por isso que hoje nós temos a nação Israel, que significa a nação de Jacó, que é um dos descendentes da promessa de Abraão. A promessa de Abraão foi para Abraão, Isaac e Jacó. Então, Jacó, ele teve também, assim como seu pai Isaac, teve uma vida de muitos desafios no sentido de ressentimento, perseguição, as pessoas atrás, muitas vezes impedindo o que Isaac fazia, né, atrapalhando, porque Isaac levava uma promessa de Deus grandiosa e tudo que ele tocava tinha um efeito. E isso já chamava atenção. E a mentalidade humana é egóica, em vez de ajudar quem pode realizar alguma coisa, não, atrapalha. Essa mentalidade destrutiva humana. Então, atrapalhavam o caminho de Isaac. O seu filho Jacó também teve uma certa dificuldade. Jacó, ele tem um histórico de muita trapaça no caminho dele, né? Foi assim um contorno, né? Um entorno de para ele sobreviver, para ele ver cumprido as coisas de Deus na vida dele, teve trapaça no meio do caminho. Não só para ele receber a bênção já desde o começo, quando seu pai o abençoou, e o seu pai foi enganado por Rebeca, né, a sua mãe, e ele recebeu a bênção por pensamento do seu pai de que era o seu irmão Esaú. E aí ele foi caminhando, quando ele chega numa terra que ele saiu da família, perdeu a oportunidade de estar em família, e ele vai para a terra dos seus parentes. Quando ele chega lá, ele conhece a sua prima Raquel e ele conhece o seu tio Labão e começa a trabalhar para eles. E aí quando ele começa a trabalhar para eles, ele foi enganado no casamento. Foi enganado no casamento, levou uma trapaça. Depois ele começa a trabalhar e tudo que ele fazia dava certo. E aí o sogro via que o que ele fazia dava certo. O que ele tinha ideia? Trocava o salário dele. Foi trocado várias vezes. Vivia de trapaça. Aí ele resolveu sair de lá, já não aguentava mais tanta trapaça. Então ele sai da casa de Labão e quer voltar. Quando ele quer voltar, ele tem muita dificuldade, muito impedimento em tudo o que ele fazia. Se fosse para ficar, se fosse para trabalhar, se fosse para receber bem, se fosse para sair, tudo era impedimento. O sogro não queria deixar ele vir, encontrou no caminho e teve uma certa divergência no caminho ainda para vir, e ao fim ele conseguiu vir. E quando ele está perto da terra, realmente das terras do pai dele, ele vai se encontrar de novo com seu irmão, né, que estava irado com ele. E quando ele vai se encontrar, ele luta com esse anjo. E ele luta sem desistência, ele vai até o fim. E aí, o anjo pergunta, qual é o seu nome? E aqui está uma definição muito importante na hora que nós vamos
fazer algo para Deus e sofremos muitas contradições, milhões de contradições. É aquela coisa de que é praticamente impossível. Nós só não podemos esquecer quem somos para Deus. Não podemos esquecer que Deus nos deu uma promessa. Nós não podemos esquecer que existe algo que nós temos que fazer. E não é o outro, não é com outros. Não é... Nós temos que fazer para Deus. E quando ele disse meu nome é Jacó, ele identificou, eu sei quem eu sou. E é por isso que eu estou lutando, porque eu sei que você pode me abençoar, porque você abençoou. Você serve ao Deus que abençoou meu avô Abraão. Né? Por isso que Jacó, neto, estava ali insistindo com o anjo, porque ele conhecia Abraão, conhecia o Deus de Abraão, o que falava o Deus de Abraão, e ele não desistiu. Então a gente não pode abrir mão de promessas de Deus, daquilo que ele registra nas Escrituras como o cuidado de Deus para a nossa vida, independente se as adversidades são grandes. E quando existe algo para fazer, o inimigo luta muito para desmotivar. Ele cria milhões de áreas para desmotivar, para tirar seu ânimo, sua alegria. E aí tem que ter muito cuidado nisso, né? Nós temos que ter muito cuidado nisso para que a gente possa continuar lembrando quem somos para Deus e da promessa de Deus na nossa vida, ok? E aí, alguns meninos no Novo Testamento vieram para ser abençoados por Jesus e os discípulos o repreendiam. Veja como o impedimento contra cumprir obras de Deus é impressionante. Ele pode atacar qualquer um. Ele pode atacar, por mais que a pessoa ache que não, né, que não está impedindo, ele pode atacar quem for, porque ali os próprios discípulos impediam as crianças de receber a bênção. Outra passagem mostra quando os discípulos impedem uma mulher que estava clamando também a Deus, clamando a Jesus no caminho. Eles impediam e mandavam que ela se calassem. Então, impedimentos para as obras de Deus serem feitas, elas são inúmeras. Aparentemente pode parecer que está tudo bem, só Deus sabe. Só que independente das adversidades, quando nós buscamos a Deus e continuamos lembrando, Senhor Deus, Jeová, eu estou aqui, eu acredito que o Senhor vai trazer uma providência. Então, Jesus disse naquele dia para os discípulos, não impeçais vir a mim as criancinhas, porque deles, dos acolhimentos claros, né, eles são crianças, é fácil de acolher sem nenhuma barreira, né, sem nenhum impedimento. Deles são o reino dos céus, as essências de Deus. Porque quando não tem dificuldade, barreira para acolher e cumprir o que Deus quer, o reino de Deus tem lugar para agir, para trabalhar. Amém? Então, o que o Senhor está dizendo hoje é, lembre-se do que você recebeu da palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus na sua vida, nas ações que você tem de fazer. E você verá que Deus é fiel. Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Deus, ela permanece para sempre. Ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Um forte abraço e até mais.